Dr. Henrique Tavares, presidente da OAB de Cachoeira de Itapemirim, e nós vamos falar sobre o golpe do falso advogado. Dr. Henrique, é um tema muito sério, muito polêmico, mas o que a OAB está fazendo para inibir e ajudar não só a população, como os advogados também? O golpe do falso advogado ele tem de fato causado muitos prejuízos a pessoas, que caem, são vítimas desse golpe, mas também prejuízo à imagem da advocacia e dos advogados. Então, desde o início, quando a gente tomou conhecimento desse tipo de golpe, a gente tem, primeiro, empreendido campanhas de conscientização das pessoas, tanto dos advogados quanto dos clientes, replicando em todas as subseções, os advogados têm replicado, para informar as pessoas que, de fato, não façam pagamento ou se comuniquem, que não seja por meio dos canais oficiais que ele tem com aqueles advogados que eles têm contratados. Após isso, a OAB estadual fez um grande movimento junto à Polícia Civil, na Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, então junto com o Ministério Público, a Polícia Civil, criou inclusive um formulário para que os advogados e vítimas incluíssem lá as informações dos golpes e fraudes que foram vítimas. Isso municiou a Polícia Civil de informações para que desenvolvesse operações. Nós já tivemos algumas operações em vários estados, lembrando que esse é um golpe que acontece em todo o Brasil, não é um problema só do Espírito Santo, da região sul do Espírito Santo. Então a gente já teve algumas operações em Santa Catarina, com prisões aqui no Espírito Santo também, em Minas Gerais. Essas investigações elas continuam, a gente continua municiando a Polícia Civil de informações por meio dos canais da própria OAB. Após isso, a OAB fez uma solicitação ao Conselho Nacional de Justiça, porque essas fraudes elas são perpetradas por meio de informações de processos de fato existentes, então isso acaba ajudando a vítima a acreditar que aquele contato seja verdade. Então informações verídicas de processos existentes são utilizadas como isca para que as pessoas sejam incluídas. Então a gente pediu ao CNJ que fosse dificultado o acesso aos dados do processo. Isso inclusive causou alguma dificuldade na atuação do advogado, mas a gente prefere, ainda que a gente tenha mais trabalho, mas que as pessoas possam ficar mais protegidas e o golpe mais difícil de ser empreendido. Então, hoje, para acessar uma informação de um processo digital em qualquer nível, de qualquer estado ou qualquer justiça, é necessário uma dupla verificação por meio de certificado digital. Então, a pessoa tem que ter aquele meio, além de ter um certificado digital, ele tem que receber no seu WhatsApp, no seu celular, ou por um aplicativo, o número de verificação para só então conseguir acessar. Então isso dificulta que os fraudadores, que os golpistas, criminosos, acessem informações de processo para dar o golpe. E na semana passada, o Conselho, a OAB estadual do Espírito Santo, ajuizou uma ação, incluindo no polo passivo a Anatel, empresas de telefonia, a empresa de tecnologia Meta, que é dona do WhatsApp, do Instagram, para que essas empresas criem um canal em que a pessoa que for vítima, o próprio advogado, informe o número de um perfil ou de um telefone e que esse telefone seja imediatamente cancelado para que a fraude não seja perpetuada. Então, isso vai dificultar a utilização da fraude, então os números falsos vão poder ser indicados e a gente tem esperança que foi distribuído por uma vara federal de Vitória, que o juiz federal analisar, crie de fato esse mecanismo, obrigue as empresas a criar esse mecanismo que vai ajudar no combate à fraude e na cessação também das fraudes iniciadas. Doutor Henrique, o senhor falou que dificulta mais para o advogado, mas é uma segurança também para o cliente, para o advogado. Mesmo assim, se perdurar esse golpe, o que o senhor aconselha? O principal conselho é aquele que pode de fato ajudar as pessoas a não serem vítimas do golpe, é que você sempre verifique se a pessoa que está conversando com você está fazendo pelo telefone ou pelo e-mail que você tem cadastrado como originalmente do seu advogado. Se você tiver uma dúvida, o que eu posso dizer é o seguinte: nenhum pagamento que não seja feito em determinado momento vai te gerar um prejuízo. Você tem tempo para desligar o telefone ou parar de conversar na mensagem, ligar para o telefone que você tem cadastrado, pedir um parente para ligar para o telefone do advogado e confirmar se aquele número é de fato o número do advogado. Lembrando que os contatos são feitos utilizando indevidamente a foto do advogado, mas por telefones que não são o telefone do advogado ou do escritório de advocacia. Então, alguém pediu um pagamento por meio
ou está conversando com você dizendo ser o advogado, procura na sua agenda qual é o número que você conversou com aquele advogado, ou o número daquele escritório, liga para lá e com tranquilidade você vai confirmar se aquela conversa procede, é verídica ou não. E até porque o advogado não manda mensagem pelo WhatsApp cobrando um cliente. O advogado não faz isso, né? O WhatsApp ele até pode ser um meio de comunicação. Só que ainda que haja uma cobrança, ele tem que confirmar se o telefone que você está fazendo contato é exatamente aquele. Está na dúvida? Liga. Faz a ligação, não para o número que está conversando com você, né? Mas para o número que você tem cadastrado desde sempre como contato do seu advogado ou do escritório de advocacia. É muito importante dizer que eles hoje utilizam, inclusive, a inteligência artificial para fraudar a voz do advogado. Então, não basta conversar por áudio. Você tem que esquece aquele contato que está conversando com você, esquece o áudio, a mensagem e liga para o número que você tem cadastrado na sua agenda. Seja agenda de telefone, seja agenda em papel. Se tiver dúvida, busca até mesmo na OAB o canal oficial, qual é o contato que a gente tem daquele advogado. Existe o Cadastro Nacional do Advogado. Você procurar lá, que é a CNA, né, o Cadastro Nacional do Advogado, que lá tem os telefones oficiais cadastrados. Então você tem vários meios de checagem, seja por telefone que você tem cadastrado daquele advogado originalmente, seja consultando o Cadastro Nacional do Advogado da OAB, seja consultando a própria OAB, para que você não tenha dúvida que está conversando de fato com o advogado que te representa. Hoje, esse falso golpe do advogado, isso também gera um prejuízo muito grande, não só para o cliente, como também para o advogado, né? Porque às vezes a pessoa está guardando aquele dinheiro ali para pagar o advogado, só tem aquele dinheiro, e aí o advogado também fica sem receber, porque aquela pessoa já pagou para o advogado, o falso advogado, o golpista. Então, isso não há dúvida que existe a vítima que perdeu o dinheiro, né, pagando indevidamente algo que não era devido, mas isso também mancha a imagem da advocacia na medida que você passa a duvidar, né, até mesmo se aquela pessoa que está tendo contato com você é de fato seu advogado. Infelizmente, nesses tempos de virtualização da vida, né, e digitalização, os contatos são sempre muito mais remotos do que presenciais, a gente já tem visto vários golpes dessa forma. E as pessoas usam exatamente as informações mais que fragilizam a pessoa, né, que tocam. Então, há uma pessoa que está esperando uma aposentadoria e espera ansiosa aquele deferimento, e quando ela vê, foi deferido, eu só tenho que pagar aquilo para receber uma aposentadoria para toda a vida. E você, de fato, toca numa condição de vida, às vezes as pessoas pagam com o que não tem, pega dinheiro emprestado e vai destinar isso a algo indevido. A gente já viu esse golpe. Tempos atrás, os golpistas acessavam os prontuários médicos das santas casas, de hospitais, e ligavam para os familiares para tentar retirar dinheiro dizendo que a vida daquela pessoa dependia de um pagamento, quando aquilo não era. E, naturalmente, aquilo manchava a imagem do hospital e dos médicos. Infelizmente, agora chegou na advocacia. E isso é uma oportunidade, eu agradeço a você, uma oportunidade importante da gente informar. Só tem um jeito de coibir a fraude de maneira efetiva, é informar as pessoas, que as pessoas tenham cuidado, que as pessoas chequem sempre os contatos que conversam com ela e evitem sempre fazer um pagamento se não tiver certeza. Eu repito, não há nenhum ato na justiça que um pagamento imediato vai te causar prejuízo. Então, você vai ter todo o tempo do mundo para checar a veracidade daquele contato, a checar a veracidade da pessoa que está conversando com você, e até mesmo a necessidade de pagar, para depois de tudo checado, fazer o pagamento de segurança e não ser vítima desse golpe tão malicioso. Doutor Henrique, o senhor como presidente, toda a sua diretoria, tem entrado em contato com os outros advogados, tem conversado, não estão dormindo, não é? O senhor havia comentado fora do ar com a gente que vocês estão lutando, vocês estão se reunindo, existe conversa, não pensa que a OAB está longe dos advogados, os advogados longe da OAB, porque não é assim. Então o golpista tem que ficar atento, porque vocês não estão dormindo, né? Sim, a gente tem vários mecanismos hoje funcionando para tentar coibir, mas também chegar nesses falsários, mas a nossa maior arma é, de fato, a informação. A gente precisa informar. A OAB continua tomando, junto à Polícia Civil e o Ministério Público e o Judiciário, as medidas necessárias. A gente tem certeza que a gente vai desarticular essa quadrilha, né, que faz isso, mas são pessoas no Brasil todo fazendo isso. Muitas podem estar, inclusive, em presídios.
Então a gente tem que, ao mesmo tempo que combater essa atitude e atividade criminosa, a gente tem que informar para que as pessoas não caiam. Porque quanto menos pessoas, de fato, destinarem recursos para esses golpes, eles vão também ser desestimulados disso, né? Então a gente precisa, de fato, informar e as pessoas terem cuidado quando vão fazer ou recebam um contato de pessoas se dizendo advogado, pedindo recurso para pagar qualquer custo ou informação de processo. E se você que está nos assistindo agora recebeu uma ligação, uma mensagem, ligue para o seu advogado. Não mande dinheiro, não mande número dos seus documentos, não passe suas informações pessoais. Ligue para o seu advogado. Doutor Henrique, muito obrigado. Esse bate-papo é muito importante para informar os nossos internautas. E, mais uma vez, gratidão por abrir a porta sempre do seu escritório da OAB para a gente, viu? Cida, a OAB que agradece, eu em nome da subseção, né, toda a diretoria e conselho, eu agradeço sempre o suporte que você dá para a gente, multiplicando as informações que são de interesse da sociedade, não só dos advogados, mas da sociedade. A OAB tem, de fato, essa ideia de cidadania que só se constrói com informação responsável. Tá? Muito obrigado mais uma vez, estamos aí junto se precisar. Olho a Olho, com Cida Campos.